Olá pessoal, boa tarde. Então, fiz um vídeo anterior mostrando para vocês como eu faço a moldagem dos pacientes com alginato aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a questão de vazar o gesso, tá? Sei que vocês já aprenderam isso na faculdade, mas vou deixar um vídeo aqui com algumas dicas para vocês e vocês acompanham aí. Aí galera, eu acabei de vazar esses modelos aqui, tá? Olha aqui, tá vendo? Tem dois modelos, eu acabei de vazar os dois. Um eu vazei primeiro e um eu vazei depois. Se vocês perceberem, ó, olha a tonalidade de um, a tonalidade do outro, com o mesmo material no mesmo paciente, beleza? O que acontece? Eu sei que vocês vão aprender na faculdade lá, o professor tem que vazar o mais breve possível e tudo mais, entendeu? Eu entendo. Agora eu vou explicar para vocês o seguinte: alginato, o tempo de trabalho do material, entendeu? É de 30, 40 segundos, 1 minuto, vai depender do dia, se o dia está muito frio, o dia está muito quente, tá? Esse aí é o tempo de trabalho do material, é o tempo que você coloca ele aqui, espatula o alginato, entendeu? Coloca na moldeira, na boca do paciente. Você tem 1 minuto para realizar isso, entendeu? Esse aí é o tempo de trabalho do material. Agora, o tempo de presa do alginato é cerca de 20 minutos, tá? Então, você pode fazer duas coisas. Aí você não tem tempo, tá apertado, correria lá. Você tem duas alternativas. Ou você deixa ele assim, durante alguns minutos, tá? Para ele tomar presa, aí o material vai tomar presa, ele vai ficar rígido, tá? Para começar a vazar. Ou você coloca um algodãozinho, pega o algodão rolete, molha ele, coloca dentro do modelo, ou coloca ele na água mesmo, e espera ele tomar presa ali, beleza? Depois você seca o modelo direitinho, beleza? Por quê? Se você, principalmente em casos de próteses, trabalho de próteses muco-suportada, entendeu? Prótese total, prótese parcial, onde não pode haver nenhum tipo de distorção no trabalho. Nesse caso aqui nós vamos vou vazar o gesso aqui apenas para fazer um modelo de estudo para ortodontia, tá? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui, galera, eu estou usando o gesso pedra, tá? O gesso pedra, ele apresenta menos distorção que o gesso comum, porém ele apresenta mais distorção que o gesso especial tipo 4. Existe outro gesso melhor. Para esse caso aqui ele é suficiente, tá? Para outros trabalhos eu poderia até usar o gesso comum para fazer esse trabalho aqui. Por quê? Isso aqui é só para moldagem do paciente, vazar o gesso, depois a gente vai medir o dente do paciente. Isso aí acontece quando a gente está em dúvida. Às vezes você analisou o paciente que é classe 1 e ele tem apinhamento inferior ou superior, precisa fazer ortodontia. Você está em dúvida se você vai remover os premolares deles, entendeu? O primeiro premolar dele, superior e inferior. Você está com dúvida. Aqui que você faz? Você pode ir lá fazer a análise tridimensional lá com um scanner, ou você pode moldar e medir ele. Você vai medir o osso basal do paciente e medir o tamanho do equador protético dos dentes, para saber se os dentes cabem dentro do tamanho do osso basal. Para esse tipo de trabalho é suficiente. Então é só pegar o gesso, coloquei aqui, vou colocar água e a gente pode fazer isso aqui, entendeu? Só aqui, estou medindo a quantidade de água, entendeu? Nesse caso, entendeu? Tá vendo, galera? Ó, tô colocando aqui, pode voltar. O que eu quero dizer isso para você? Porque o ideal é você colocar a quantidade certa de gesso para a quantidade certa de água. A maneira fácil de fazer isso é você comprar aquelas balanças baratinhas de R$20 que vende no chinês, ou você ir em algum lugar que tem uma balança lá e pega aquelas sacolinhas
e faz pacotinhos de 100 gramas, entendeu? E guarda no consultório, beleza? Ou você arruma alguma medida algum potinho que tem alguma medida que você sabe que tem 100 gramas ali e a quantidade de água ideal, tá? Por quê? Se você colocar muito gesso ou pouco gesso ou muita água, também apresenta distorção, principalmente se o dia estiver quente ou estiver muito frio. Por quê? Um dia muito quente, galera, o gesso vai secar mais rápido, beleza? Um dia muito frio vai demorar mais. Então, o material ele tende a perder água para o ambiente de acordo com as condições do ambiente. Então, você tem que ter uma medida ideal para você trabalhar, porque você não está fazendo um trabalho que é da sua cabeça, entendeu? Você tá fazendo um trabalho científico, beleza? Não é, sabe, as pessoas que desenvolvem os materiais, eles estudam, tá, a tendência do material para distorção e tudo mais, tá? Nesse caso aqui, galera, eu estou cortando essa parte aqui do alginato com a lâmina, tá? Para esse tipo de trabalho aqui, não tem problema eu diminuir aqui onde é a região do pálpebra aqui e tudo mais. Por quê? Não é um trabalho de prótese muito suportada, não tem nada a ver, beleza? Quando a gente está usando aqui, quando você não tem, nesse caso aqui, eu não tenho vibrador de gesso. O ideal é você ter um vibrador de gesso, tá? Para você fazer qualquer trabalho com gesso, que é o ideal. Quando você não tem, você coloca o gesso, vai colocando o gesso de pouquinho em pouquinho, entendeu? E vai batendo a moldeira para o gesso escoar dentro do material, sempre observando se ele não tem bolha. Se não tem bolha no gesso, entendeu? Tem uma sacada, algumas pessoas colocam a água primeiro e o gesso depois. Dizem que diminui a bolha, mas o ideal é você sempre ter uma consistência que o gesso fica meio pastoso, porque aí diminui as bolhas, tá? Mas você batendo ele, você consegue observar isso, tá? Quando é um gesso tipo 1, um gesso comum, galera, é um gesso que já, de qualquer maneira, vai apresentar muita distorção, tá? Então, resumindo, na hora de vazar o gesso no alginato, principalmente, tem que esperar o tempo de presa do alginato, tá? Para não apresentar distorção, tá? Por quê? O alginato, ele é muito hidrofílico, tá? Ele se comporta bem com a água, beleza? Então, quando você coloca o gesso dentro do alginato, o gesso também ele é muito hidrofílico. Então, se você coloca um gesso, vamos supor, você acabou de moldar o paciente, acabou de moldar ele, tá? Aí você pega um gesso especial e joga dentro do alginato. O gesso especial, como é um gesso mais, com as moléculas dele são mais próximas, ele vai tomar presa muito rápido, ele é muito hidrofílico, certo? Ele vai tomar presa mais rápido que o alginato, certo? E pode apresentar distorção. Não sei se você já percebeu, o gesso especial, tipo 4, ele toma presa muito rápido, beleza? Mais rápido que o alginato. Então ele apresenta distorção, principalmente se for um dia quente, tá? Isso aí interfere, beleza? Esse caso aqui já foi encerrado, tá? Espero ter ajudado vocês dando esses toques aí de vazar o gesso, mas resumindo aqui, quando você for moldar, só um minutinho, quando você for moldar, por exemplo, isso aqui é silicona de condensação. Esse material aqui, ele apresenta menos distorção que o alginato. Então você tem uma liberdade melhor, tipo assim, para você trabalhar com o gesso,
tá? É um material que às vezes é mais fácil, se você precisar repetir, vazar novamente, é mais fácil. Você pode deixar para o outro dia, sabe? Você tem um pouco mais de liberdade, é um material mais seguro, mais preciso. A silicone de adição também, tá? Mas na hora de vazar tem que ter cuidado. Você colocar o gesso muito aguado ali, principalmente quem gosta de trabalhar assim adoidado, como eu falei anteriormente, o ideal é ter a medida certa, tá? Porque se você deixar ele muito aguado, o gesso vai ficar quebradiço e vai apresentar distorção. Se ele ficar muito seco, tá? Ele também fica quebradiço e apresenta distorção, principalmente se o material de moldagem for o alginato, que é um material muito hidrofílico que tem tendência a roubar a água, beleza? Então, cada um no seu tempo de presa, respeitar o tempo de presa de cada material, respeitar a quantidade ideal de material a ser usado, especificado pelo fabricante, beleza, galera?